abrir a palavra de Deus na carta de João. Carta de João é uma carta de Apocalipse. O próprio escritor de Apocalipse escreveu, né? Carta de 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7. Se você puder estar em pé para lermos juntos, e aí já oramos e vamos sentar novamente. Amém? Vamos lá então. A partir do verso 7, capítulo 4 de 1 João, amados, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar a seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também a seu irmão. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, colocamos-nos à disposição do Teu Espírito Santo, que nos foi dado, como diz a Tua palavra aqui esta noite a nós, e queremos depender exclusivamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo para aprendermos do que o Senhor quer revelar aos nossos corações. Oramos e suplicamos o Teu favor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, por favor. Esse texto já há muito tempo, quando eu estudava no seminário, falou muito ao meu coração, porque ele se encaixa, não é? É uma das partes que se encaixa como doutrina da Igreja do Nazareno. É a base da doutrina da igreja que você está hoje. Seja afiliado ou não a ela, nós cremos em duas formas que Deus se apresenta, duas formas que é a essência de Deus. Se você olhar, você ver a Deus, você vai ver na essência de Deus
duas formas. A primeira, ele é santo. Santo. Separado de tudo o que nós somos na nossa essência. Limpo. E Deus também é amor. É o que João, o apóstolo João, está dizendo a nós. Muito bem. Sabemos que esta palavra, ela é, ao mesmo tempo, é uma palavra que aconchega os nossos corações, mas, ao mesmo tempo, também é uma palavra que exorta, que puxa a nossa orelha, porque há clareza na explicação do apóstolo João. E João, esse que vos fala, esse João que fala a nós, ele já era um homem experiente. João é o último dos apóstolos que viveu para escrever o Apocalipse. João morreu aí com 94 anos. Interessante que o irmão de João, Tiago, foi o primeiro dos apóstolos a morrer. E João foi o último. Olha que interessante. Nós, assim, verificando esse tipo de coisa, a gente também pensa, ou eu pensei, talvez você vá pensar comigo, que a experiência de João também não foi fácil, não é verdade? Você perdeu seu irmão como o primeiro do grupo que Jesus considerava próximo, né? E também ele era considerado um discípulo aos olhos da palavra de Deus como um discípulo amado, né? Estava ali próximo de Jesus, tudo que Jesus ia fazer, João estava lá. Ele estava em momentos de profunda experiência com o Senhor Jesus, né? Ele estava ali na cura da filha de Jairo, ele estava na transfiguração, quando ele viu coisas maravilhosas junto ao Senhor. Ele estava também junto com Cristo no Getsemane. Esse homem, irmãos, não era um doutor PhD, né, com várias faculdades de teologia, formado. Não, ele era um homem bruto, um homem simples na sua essência, no seu princípio, na sua formação, porque ele era um pescador. Aliás, existe uma fala que Jesus falou que esse era o filho do trovão, de tão, né, tosco, vamos dizer assim, que era o apóstolo João. Mas, ao fim deste momento em que ele escreve a sua carta, uma de suas cartas, ele vai relatar um negócio tão profundo para nós, e de tal experiência no coração, que ele tem ali, com toda profundidade relatada, que nós vemos que não pode ser coisa meramente humana, não pode ser simplesmente uma teoria que você aplica e tudo bem. Olha, eu aprendi, né, como eu tenho conhecimento de eletrônica, eletricidade, eu aprendi alguns princípios, então agora eu aplico. Não é isso. Há algo mais profundo, não é? E o texto, ele nos provoca, né, iniciando ali pelas palavras de João, ele vai nos provocar a respeito de amarmos ou não amarmos a Deus, né? Ele vai falar, olha, o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, mas o que não ama não conhece a Deus. É uma provocação, né, irmãos? A gente não gosta de ser confrontado, muitas das vezes. Mas o princípio de João era explicar, né, na sua carta, o que ele considerava de profunda importância para que esse amor
que demonstra que você e eu conhecemos a Deus, fosse compreendido de maneira clara. E ele diz assim, olha, todo aquele que ama é nascido de Deus. Nascimento não começa, ou melhor, nascimento tem um começo, né? Nós não nascemos entendendo todas as coisas. Nascemos, irmãos? Alguém entende? Sabe falar quando nasce, né? Sabe comer com a sua mão? Não sabe, né? Não sabe caminhar. Aliás, sabe muito pouca coisa, né? E ele vai falar sobre o que é relativo a amar, não é? Quando ele diz, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Há um princípio nessa coisa, porque senão nós não vamos compreender, nós vamos chegar e vamos cobrar o outro que ainda não tem a experiência que é proposta pelo apóstolo João, porque é importante iniciarmos ou entendermos esse passo, esse caminho. E ele vai nos mostrar, não é, algumas coisas que vêm desse nascimento. Primeiro, nascimento não vem de você, não vem de mim. Deus aqui, pela boca de João, nos diz, né, que não fomos nós que amamos a Deus, mas Deus nos amou primeiro. É importante que esse amor manifestado, você e eu entendamos que não é só um esforço meramente humano. Algo que, olha, eu vou fazer porque eu preciso para ganhar isso. É uma obra da minha mão. É uma atitude pessoal. Não, parte de Deus. Se Deus deu um princípio a esse nascimento veio de uma atitude de amor do próprio Deus. E o texto, ele é claro, ele diz aqui para nós, né, que esse amor, né, o que é esse amor? Como é que é esse negócio? Diz assim, olha, nisto consiste o amor de Deus, é a consistência dessa obra. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro, e então, a partir deste amor, Ele envia o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação, para ser entendida bem claramente, é a forma que Deus tinha de pegar o seu e o meu pecado e levar para Ele e te limpar, e me limpar. Então, essa propiciação nos dá o claro entendimento que nós somos limpos do pecado. Esse é o primeiro momento para o nascimento. Ser retirado o pecado através de Cristo nas nossas vidas. O texto fala claramente também que Ele veio como Salvador do mundo. Então não é só para alguns, não é para alguns eleitos, mas é para todos aqueles que o reconhecem como o Salvador do mundo. Não sou eu que digo, versículo 14, se você ler, diz, e nós temos visto e damos testemunho, João dizendo, olha, eu sou a testemunha de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Ele quer que o mundo seja salvo através do conhecimento, do reconhecimento que o Filho, pelo amor que Deus teve a nós, seja reconhecido como meio de retirar o pecado que naturalmente carregamos. Desde o nascimento carregamos. Então, a partir deste momento em que esse pecado é retirado, há um novo nascimento. Como no princípio, no verso 7 desse texto, diz
Quem ama é nascido de Deus. Nascido de Deus. Então, este é um momento ímpar que nós precisamos entender. O pecado não precisa carregar ele. Não devemos orar pela multidão de pecados, porque já foram levados por Cristo na cruz do Calvário, quando Ele executou essa obra de amor de Deus. Então nós erramos, sim, muitas das vezes falhamos, erro desproposital, mas também é pecado contra Deus. Reconhecemos e nos voltamos a Deus e deixamos de praticar. Então, não se torna uma multidão, mas é um acidente de percurso em que não devemos ter um propósito de continuar, não é? Essa questão do pecado é importantíssima para a gente compreender, né? Outra questão que o texto é claro, né, e que aqui nós temos 3 figuras distintas: a pessoa do Pai, não é? A pessoa de Deus, o Criador, o Senhor, o Eterno, a pessoa do Filho com o seu propósito, quando enviado por Deus, pelo amor que Ele teve por nós, realizando esta obra. E a terceira pessoa também que temos aqui é a do Espírito Santo. O texto diz assim, no verso 13, se você pensar comigo, acompanhar, diz: nisto conhecemos e permanecemos nele, e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. Olha que interessante, quando João diz: conhecemos e permanecemos. Conhecer é bom, mas permanecer é melhor. Continuamente é melhor. Ter uma experiência relevante a partir do momento do nascimento é melhor. Mas essa experiência, você e eu não estamos sozinhos. Nós temos a terceira pessoa da parte de Deus. Temos o Pai, temos o Deus eterno, temos o Filho, mas também temos o Espírito Santo. Esse Jesus diz o quê? Que Ele enviaria o Espírito quando Ele fosse ao Pai. Então, nós temos o Espírito para nos acompanhar neste período de crescimento, de nascimento, de crescimento, onde realizamos a obra que Deus quer que realizemos. A obra do quê, irmãos? Está dizendo claramente o texto. É a obra de amor. Deus quer que amemos. Você e eu não podemos agradar a Deus se nós não amarmos o nosso próximo. Não é possível. Não há capacidade de andar com Deus se não amamos. Então precisamos dessas 3 figuras claras na nossa vida: o Eterno, o Filho do Eterno e o próprio Espírito Santo que nos acompanha. Porque quando somos testificados por esse Espírito, nós entendemos claramente que o Salvador fez a maior obra. Não eu, não você, mas Ele é que nos limpa. Se o Filho atuar verdadeiramente, nós somos limpos. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso o Espírito Santo testifica no nosso coração para a transformação e amarmos também como Deus espera de nós. E vem a partir de uma atitude pessoal, que o texto mesmo diz,
na boca de João, ele diz, olha, no verso 15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, olha o vínculo, que perfeito, né? Deus, mas tem o Filho e tem a nossa confissão, que tanto Deus como o Filho estão ligados a uma obra de amor. E o texto vai dizer, aquele que confessar, Deus permanece nele, e ele permanece em Deus. Tal é a importância da confissão, meus irmãos, que João relata, que a profundidade do negócio é permanência. Se você confessa, e às vezes nós precisamos entender que essa confissão, ela passa por momentos de dificuldade da nossa vida. Tem momentos que você está meio incrédulo, não tem, irmão? Você vê situações, vê dificuldades, vê mortes, vê desastres, vê problemas que você fala, pô, esse negócio aí, acho que Deus está longe, acho que Deus não está aqui não, acho que Deus abandonou. Mas o texto diz aqui que nós devemos, na nossa boca, confessar. E às vezes é um clamor na nossa confissão. Senhor Jesus, o nome da transformação é o de Cristo. Uma vez eu fiquei muito indignado, chegando numa reunião de oração. E na casa da pessoa que eu fui, havia um vizinho, aquele vizinho era muito encrenqueiro, e tudo que a gente fazia, parava o carro em tal lugar, ou mesmo fazia o barulho, ou o movimento, incomodava ele. E ele vinha e reclamava. Ele é muito chato, aquele rapaz. E tal foi um momento, a minha indignação, quando ele veio reclamar, ele veio brigar naquele momento em que nós estávamos chegando naquela reunião, nós frequentávamos ali de terça e quinta, que eu me indignei e levantei o nome de Jesus. Eu apontei o dedo na cara dele e falei assim, em nome de Jesus, está repreendido todo espírito maligno. A coisa parece que impactou aquele momento, porque foi mexido no reino espiritual, e aquele homem, no final, pensei eu que tinha acabado ali, né? Porque eu falei, eu vi o mover de Deus. Mas não, no final daquela reunião, aquele homem retorna com um monte de gente mal encarada, em volta do meu carro ali, para arrumar a briga, né? Mas tal era o mover do Espírito, tal era o poder do nome de Jesus, que ele não conseguiu fazer nada do que ele pretendia. E a cara dele não era a cara de boas intenções e daqueles que estavam, mas de provocação. Mas sequer conseguiram abrir a boca. Então, essa fé, né, em que o nome de Jesus produz, que estamos permanecendo em Deus, é fundamental para os momentos de dificuldade onde nos encontramos. Se você está fazendo a vontade de Deus na sua vida, creia que Deus permanece em Cristo na sua vida. É importante entender e se apropriar. Eu creio, logo eu me aproprio, eu tomo posse desse negócio, para que você consiga amar também, para que você consiga ser a imagem e semelhança de Deus, amando o seu próximo, seja ele bom ou ruim, difícil ou fácil, né? Inimigo ou amigo. Jesus manda a gente amar os nossos inimigos. Não tem opção, nós temos que amar. Isso passa pelo processo de Deus na nossa vida. Novo nascimento, com Cristo realizando a obra transformadora, o Espírito te acompanhando e as coisas se transformando para que o teu olhar e o meu olhar seja diferente para o teu próximo
que é bem próximo. Pode não ser o teu irmão que você ama ali, ó, o teu irmão de sangue, ou a tua irmã, ou o teu amigo. Pode ser o teu inimigo, mas o teu olho vai ser de amor, porque a essência de Deus vai estar em mim e em você. E, falando de aperfeiçoamento, o verso 17 diz, olha, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Sabia que não é lá no céu só? É nesse mundo, é o que está escrito, não é? Nós somos neste mundo, como Ele é. Se você se apropria, você é como Ele é. Como Deus é. Deus é amor. E Ele quer que você ame a Ele. Para que o primeiro versículo desse texto aconteça, não é? Para que a gente possa ser reconhecido como aquele que conhece a Deus. Conhece a Deus. Essa é a melhor parte. Olhar para você, alguém olhando para mim e podendo afirmar, esse é de Deus. Esse conhece a Deus. Esse tem amor de Deus. Não é simplesmente um chavão. Olha, Deus é amor, Deus é amor, né? É uma experiência própria. É uma experiência com o Deus que ama, mas com o seu irmão que você deve amar. Deus nos mostra, ao fim desse texto, uma questão fundamental, né? Para que a gente, conhecendo, entendendo o fundamento do que está escrito, a gente cumpra de acordo com a vontade de Deus. Ele diz assim, no verso 21, e o mandamento que dele temos é este. Leia comigo em voz alta. O mesmo texto, verso 21. E o mandamento que dele temos é este. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. João diz, o mandamento. O que é mandamento? Ordem, né? Eu digo, faça. É o que Deus falou pela boca de João. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Deus já realizou essa obra para você num ato de amor, que Ele mesmo te deu. Ame o teu irmão. Seja quem ele for. Seja como ele for. Seja de onde ele vier. Seja como ele está. Senão você não faz diferença e nem eu. Amém? Quero orar com os irmãos, assim como eu preciso da oração também, para cumprir isto, que você e eu também tenhamos o Espírito do Senhor trabalhando na nossa vida. Pai, o teu servo, o apóstolo João, nos falando a respeito da palavra que lemos aqui, mostra sobre a importância de amarmos a Deus como uma consequência de estarmos amando ao nosso irmão, porque uma obra foi realizada de amor pelas nossas vidas, e esta noite colocamos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo nos revista com todas as capacitações, com todas as condições para amarmos o nosso próximo, Senhor, e apropriarmos dessa palavra em que é chegada a nós, aos nossos corações. Nós amamos o Senhor, nós entendemos que o Senhor é amor e que o Senhor
nos amou a tal ponto de enviar o seu Filho para morrer pelo pecado que nos separava do Senhor. Agora estamos próximos, temos o teu Espírito Santo e podemos realizar esta obra no mundo, como diz aqui, porque o Salvador veio para os que estão no mundo. Te louvamos e entregamos diante do Senhor os corações de cada um que aqui está ouvindo da tua palavra, este que nos ouve pela internet, fala aos seus corações, fala a cada um, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Levante a tua mão. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de cada um de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele mesmo, o Senhor Jesus, é que oramos. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe grandemente. Bom restinho de semana.